Olha aí, meu amigo, temos um pouco mais de repercussão a respeito daquela pesquisa mostrando a brutal queda na popularidade do Lula. Pesquisa Datafolha, no caso, eu trouxe também uma pesquisa IPEC corroborando o resultado. Enfim, é o que a gente percebe no dia a dia, andando por aí, conversando com as pessoas. A popularidade do Lula está cada vez mais baixa, uma tendência de queda que está se acentuando no início de 2025, no finalzinho de 2024, com a piora das condições econômicas, notadamente aquilo que se refere ao preço dos alimentos, o grande calcanhar de Aquiles do governo Lula, como eu sempre digo por aqui. Agora temos os dados consolidados de alguns estratos sociais, no caso religião, no tópico religião, nós percebemos que a popularidade do Lula entre os evangélicos, que sempre foi muito baixa, caiu bastante, de 26% para 21%, só que entre os católicos a coisa foi muito pior, porque a aprovação do Lula, e eu vou explicar de novo esse negócio de aprovação aqui, que não é bem assim, mas a aprovação dele caiu de 42% para 28% entre o segmento dos católicos. O cara está derretendo de fato. Vamos dar uma olhada nesses números, nesses dados aqui. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar financeiramente com o meu trabalho, só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso, né? Então, a pesquisa saiu alguns dias atrás, mas está repercutindo até hoje porque ela foi um desastre para o governo Lula. Isso já está bastante claro a essa altura do campeonato, não há o que se discutir a esse respeito. Uma pesquisa que foi feita uma semana atrás, então são dados e um recorte temporal muito fresquinho, dá para a gente entender bem o retrato atual da população brasileira. Mas o que acontece, né? Tem esse negócio que o pessoal está falando da aprovação, da avaliação positiva, ou da... a aprovação é o problema mesmo nessa história, porque a pergunta feita pelo Datafolha é como você considera o governo. Ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo. E não obstante o fato de que você pode considerar o ruim ou péssimo como sendo desaprovação e o ótimo barra bom como sendo aprovação, o regular você não consegue definir para qual lado que é. Então a gente acaba não tendo uma convicção precisa de quanto que é a aprovação e qual o percentual da reprovação do governo Lula. Melhor seria uma pesquisa fazendo essa pergunta diretamente. Você aprova o governo Lula ou você desaprova o governo Lula? A gente teria um recorte melhor desses dados, né? Mas que caiu, caiu. Isso aí não tem a menor dúvida, porque todos os indicadores estão mais desfavoráveis para o governo Lula. No quesito religião, houve uma queda, conforme eu falei, entre os evangélicos, né? Uma queda aqui de 26 para 21% dos que acreditam que o governo Lula é ótimo ou bom, né? Tem aqui a avaliação, e o ruim ou péssimo subiu para 48. Era 43 antes, subiu para 48. Então, quase metade dos evangélicos acredita que o governo Lula é ruim ou péssimo. É um patamar muito mais elevado do que outros estratos sociais, porque tipicamente o eleitor evangélico não gosta de votar no Lula, não gosta de votar na esquerda. O mesmo não se diz do eleitor católico. Há um fator cultural aí bastante determinante. A gente sabe que a Igreja Católica no Brasil, por décadas a fio, e grande parte dela até hoje, falo isso como católico que sou, grande parte da Igreja Católica gosta de apoiar a esquerda, gosta de apoiar o PT, principalmente. É aquela coisa da teologia da libertação, que vem lá dos anos 70, mais forte nos anos 80. Esse pessoal sempre teve amizade com o Lula. O próprio Lula já declarou, inclusive, que tem um apoio forte na base da Igreja Católica. Ele falou isso abertamente. Então tem um monte de bispo, um monte de padre por aí, que incentiva claramente o fiel católico a votar no PT, a votar no Lula. Muitos católicos se sentem constrangidos de não votar na esquerda, por mais que não concordem, porque se sentem como sendo não seguidores do Evangelho de Jesus, estão contra o Evangelho, aquela coisa toda, aquela lorota completa, porque a gente sabe que a esquerda não gosta de Jesus Cristo, não gosta do cristianismo, não gosta da Igreja Católica. Mas, tipicamente, a aprovação do Lula sempre foi maior no meio católico do que no meio evangélico. E o número de votos também.
Mas parece que o cenário está mudando. A queda entre os católicos na avaliação ótimo ou bom do Lula foi brutal, meu amigo. Caiu de 42% para 28%, sendo que a avaliação de ruim ou péssimo subiu para 36%. Veja que é muito mais baixo do que a avaliação ruim ou péssimo entre os evangélicos. Mas aqueles que são defensores ferrenhos são quase tão poucos quanto os evangélicos hoje, né? Pode cair mais um pouquinho aqui, sem dúvidas. A queda na opinião, na popularidade, foi mais expressiva entre os católicos. O percentual de queda aqui, estamos falando de 14%, né, na opinião mais positiva, contra uma queda de apenas 5 pontos percentuais entre os evangélicos. Mas isso aqui é fácil de entender também. Eu expliquei até sobre outros fatores na análise completa que eu fiz aqui da pesquisa Datafolha. Mas, tipicamente, quando você já tem um grupo em que, na maior parte dos casos, as pessoas já desaprovam, no caso aqui o Lula, é difícil haver uma queda ainda na aprovação dele dentro desse grupo, porque existe aquele percentual de apoiadores ferrenhos em qualquer extrato social. Então é muito difícil você atingir essa parcela da população. Acaba tendo um piso ali da aprovação e um teto da aprovação também, se for o caso, ou teto da desaprovação se tratando do Lula, porque é a tendência que ele segue. Então, entre os católicos, esse piso está muito longe ainda. Então tem margem para haver uma queda na popularidade dele. Sim, o pessoal está começando, né, a ver que o Lula não é essa maravilha que a CNBB pintou, que a teologia da libertação pintou e tudo mais. Os católicos estão começando a não ter medo, não ter vergonha de estar em desacordo com os seus pastores, porque os seus pastores têm um viés político muito claro, muito determinado e que não é necessariamente isento. Essa é a verdade, não vou dourar a pílula, não. Agora, isso aqui é um problema muito sério para o Lula, porque ter uma avaliação negativa entre evangélicos, o Lula sabe disso muito bem, não tá nem aí. O pessoal até pontua aqui, né, que a relação do Lula com os evangélicos vai de mal a pior, mas isso sempre aconteceu, né? Desde o princípio aí, o governo Lula não é o favorito dos evangélicos. O eleitor evangélico tipicamente prefere mais a direita, mais o Bolsonaro. Mas o Lula tinha um apoio muito grande entre os católicos e agora começa a perder esse apoio também. Vai sobrar o que para o Lula no fim da história? Porque apenas esse percentual de queda aqui na... Se a gente olhar só, né, o ruim ou péssimo, quanto que aumentou entre católicos e evangélicos, aumentou aqui em 6% do eleitorado católico e aumentou em 5% do eleitorado evangélico. São pessoas que não votariam no Lula hoje, podemos pressupor dessa forma, consideram o governo ruim ou péssimo, não vão reeleger o cara. Então, somando aqui católicos e evangélicos, dá um percentual considerável da população brasileira que trocou de opinião. Uns 5% da última pesquisa para cá, da pesquisa de dezembro para cá, só no extrato religião, é mais ou menos isso aí. E nós sabemos bem que o Lula venceu por uma margem muito menor do que essa. Hoje o Lula está terrivelmente desidratado e a tendência é que isso apenas se agrave nas próximas pesquisas. Vamos acompanhando os números para ver até onde isso vai. Mas me diga aí o que você achou da minha análise, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.